Olá, muito boa noite a você, telespectador aqui do canal AgroPlus. Começa mais uma edição do programa AgroDebate, o programa que de segunda a sexta-feira debate o agronegócio. A partir de agora, 1 hora de debate, opinião, análise das principais notícias que estão girando em torno de um dos maiores setores brasileiros e, por que não, mundial. Até porque um dos principais assuntos de hoje, aliás, o principal assunto de hoje gira em torno de uma economia que influencia o mundo inteiro. A gente vai falar mais diretamente da pecuária, mais especificamente ainda sobre o frango, já que é uma notícia que tem dominado os noticiários mundiais, ou pelo menos brasileiro ultimamente, é da gripe aviária no Brasil, que pela primeira vez é registrada em granja comercial. Antes já haviam relatos de gripe aviária, mas porém pessoas que criam em casa, enfim, nada a se preocupar. E depois dessa notícia que veio na semana passada, que inclusive já peço desculpa aos nossos telespectadores, que devido a problemas técnicos nós não tivemos programas inéditos, nem na sexta-feira e nem ontem, segunda-feira, mas hoje, terça-feira, uma análise e uma interpretação e uma projeção dos impactos e o que deve acontecer daqui para frente devido a essa notícia, como que isso pode impactar economicamente o Brasil, como que a gente deve sair prejudicado, não somente nesse setor, já que outros setores, outras culturas também da pecuária, como o suíno ou gado de corte, também devem ser influenciados nos preços. Nós vamos tentar entender tudo isso e o máximo de informações que a gente tiver para extrair dessa informação, nós vamos analisar no programa de hoje. Então tem muita análise sobre gripe aviária no Brasil, e para comentar sobre este assunto comigo, ela que é minha amiga de longa data e é especialista em agronegócio, Daiane Kirnev, chega comigo, seja muito bem-vinda, boa noite. Não é uma notícia que a gente vem comentando com alegria, mas é uma notícia que a gente deve comentar, né, Daiane, para que a gente possa entender o mercado em um momento difícil como esse. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Jassan. Boa noite a você, telespectador. Realmente uma notícia que desde sexta-feira vem impactando todas as páginas da web aí, todos os tabloides, notícias de TV. Então é algo que nós já comentamos aqui que aconteceu nos Estados Unidos e em alguns outros países, né? Mas lá com uma intensidade maior. Aqui ainda com intensidade bem baixa, foi apenas um foco, mas já gerou toda uma preocupação e um levantamento absurdo, né, de barreiras de contenção sanitárias. E esses são dos maiores impactos, né? A gente já tem alguns números e que tendem a aumentar. Os números que eu digo da quantidade de países que já dizem que não vão comprar do Brasil, pelo menos por hora. Vamos discutir sobre esse assunto. Eu faço o convite para você, nosso amigo telespectador. Vamos debater o agronegócio? Meu amigo telespectador e Daiane Kirnev, as informações que nós temos até o momento, uma informação de ontem ainda, seriam de União Europeia e outros 9 países que suspenderam a compra de frango. Entre esses países nós temos aí países importantíssimos no mercado brasileiro, no mercado externo brasileiro, como por exemplo China. Nós temos outros países, África do Sul, Coreia do Sul, Canadá, México, Argentina, Chile, Uruguai, Japão e União Europeia. E a União Europeia, hoje ela tem aí, são 27 países que fazem parte da União Europeia, então a gente fazendo uma soma desses 9 países mais União Europeia, são 36 países ao menos que já anunciaram que bloqueiam o recebimento da carne de frango brasileira, mas é claro que tem algumas regrinhas para receberem. Depende da data do anúncio dessa
informação, né, da gripe aviária, da constatação, que vale lembrar também que é em uma região específica, no Rio Grande do Sul, e que foram encontradas, né, foi numa granja que, daqui a pouco eu vou buscar os números aqui, porque são muitas informações para a gente trazer, mas que é algo que parece ser pontual. Existem outras suspeitas que estão sendo avaliadas, mas olha o impacto, né, Daiane? Que só uma informação, gripe aviária no Brasil, pronto, fecharam-se as portas. O produtor mato-grossense, o produtor da região central, o produtor da região centro-oeste, ele acaba sendo afetado por esse mercado. E tem outros, por conta desse anúncio, e tem outros mercados que também são afetados. Daiane? Justa, realmente. Essa gripe aviária, a gente ouviu falar dela lá nos Estados Unidos, né? E teve alguns outros países também que relataram focos. O que acontece é que esse tipo de gripe, ela é de um poderio, assim, de alta... Ele transmite muito fácil, né? Alta transmissão. Então, o que acontece? Não passa só de frango para frango. Às vezes, as aves migratórias, né, também transmitem esse tipo de vírus. E quando a gente tem aquelas propriedades, muitas vezes, que é um frango para o consumo próprio, ele não tem toda aquela fiscalização rigorosa que tem as granjas, né? Muitas vezes a gente não tem um controle sanitário tão eficiente quanto os que são feitos nas granjas. Então, essa contaminação ela é muito fácil por isso. Como que a gente vai impedir uma ave migratória, né, de circular livremente? Não tem como. Isso é um fenômeno natural, da natureza mesmo. Então, acaba que acontece. E o Rio Grande do Sul é o estado que está na ponta, né, do nosso Brasil. E ele acaba sendo ali a porta de entrada, né, de outros países. Então, esse fenômeno acontecer no Rio Grande do Sul é algo que nem me assusta, assim, que era algo bem óbvio que fosse ali. E foi lá no município de Montenegro, né, o primeiro caso, um caso. A expectativa, Jussan, é que tenha um prejuízo de R$1 bilhão. E isso se for contido. Vejam só, um local, foi uma granja só, até agora identificada, e o prejuízo pode chegar ou até mais de R$1 bilhão. Esses números são muito alarmantes, né? Haja vista por medidas sanitárias, quando acontece esse tipo de infecção, esse quadro que aconteceu aqui no Brasil não, né? Em uma granja específica aconteceu, mas a gente fala no Brasil porque foi no Brasil. Foi só nessa granja, por enquanto, que foi detectado. E por causa disso, alguns acordos sanitários, a maioria desses países que a gente citou, que estavam na lista ali, fizeram suspensão total. O único país até agora que não fez a suspensão total, que foi local, foi Japão. Eu não sei se você se recorda, Jossan, a gente comentou aqui sobre um acordo do Japão. O Japão fez um acordo com o Brasil, incluindo as medidas sanitárias, que ele só suspenderia daquele local que tivesse o foco do problema, que foi o caso de Montenegro. Então, o Japão só suspendeu as importações do Japão, especificadamente. Agora, os outros, a União Europeia, México, Argentina, todos fizeram uma suspensão total. Ou seja, olha o tamanho do problema, né? Já pensou aqueles frigoríficos nas granjas que estavam todas preparadas, e os frigoríficos também, né? Que estavam ali já com os abates feitos, prontos para exportar, e a gente tem um impacto muito grande, porque não são só nas aves, né? Porque a suspensão, além das aves, vão nos ovos também. A gente teve um problema que foi tão bem cuidado, mas mesmo assim eles já tinham um acordo feito anteriormente que, em caso de um foco, suspenderiam. Então, mantiveram, né, esse protocolo, apesar de que uma informação que é muito importante aqui para a população, pessoal. A gente não corre risco ingerindo a carne de frango, mesmo que ela estivesse contaminada, e nem os ovos, porque elas são prejudiciais somente para as pessoas que têm ali um contato muito direto, que poderia, dificilmente mais ainda poderia
está sendo infectada por esse vírus um tratador, alguém que tivesse um contato direto. A carne e o ovo não têm o poder de infecção em pessoas. Então, você não precisa ter medo de comer a carne de frango, não precisa ter receio de comer ovo, pode se alimentar normalmente. Agora, voltando, né, à questão da suspensão. Então, aquele produtor, né, que tem lá seu frango, que já tem as negociações, elas serão suspensas, todas. Inclusive o Mato Grosso, que está tão distante, né, de todo esse problema, de todo esse caos que se formou, porque a gente sabe que o Brasil ele tem medidas sanitárias seríssimas. E quando a gente vai comentando aqui, agora a gente vai falar aqui no Rio Grande do Sul, especificadamente, lá são pequenas propriedades, né? Então, eles fizeram medidas por próximas ali daquela produção, daquele local que foi afetado. Então, já tem barreiras sanitárias, já tem toda uma inspeção naquelas circunstâncias ao redor daquela propriedade. Em propriedades vizinhas, em todo o estado ali, tem se feito um trabalho muito efetivo, muito bem feito. Até nisso, a gente tem que parabenizar o nosso país, porque em medidas de sanidade, segurança, saúde alimentar, o Brasil é um dos primeiros, para ser bem sincero. A gente não vê tantas medidas de segurança assim em outros estados, em outros países, né? A gente vê aqui que o Brasil ele é muito cauteloso. Tanto é que o Japão, quando fez aquele acordo, possibilitando a entrada desses animais, né? Quando fosse só isoladamente daquele local que estivesse afetado, porque a barreira sanitária do Brasil, eles sabem que é muito efetiva. E aqui a gente tem visto que no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, quando eles vão cuidar, o envolvimento é tão grande que até a polícia militar está nas barreiras acompanhando, né? E tantos outros órgãos, como o INDEA aqui no Mato Grosso. Lá também tem os órgãos fiscalizadores, que são agentes sanitários da prefeitura. Então, eles estão fazendo uma força-tarefa para que isso seja contido quanto antes. Até porque é um prejuízo muito grande. Você trouxe também, a sua fala ela foi tão completa que você trouxe vários dos principais pontos que nós vamos tratar aqui. Eu fiz algumas anotações aí enquanto você fazia a tua fala. Eu me recordo do Japão, que nós falamos recentemente por aqui do acordo assinado entre os dois países para que fosse, em casos como esses, né, fossem tratados isoladamente, a região, um raio da região. Então, muito bem colocado essa parte. E eu me lembro também, Daiane, que o mapa havia informado, e de fato, com o início da fase migratória de aves silvestres, né, os reforços para combater a gripe aviária, tanto que essa é a primeira vez que o Brasil registra a gripe aviária em granjas comerciais. De resto, os outros casos que foram registrados foram em criações a céu aberto, enfim, não de maneira comercial como a gente trata esses aviários de corte das grandes BRF e assim vai. Então, a gente vê um trabalho brasileiro muito eficiente. Agora, falando dos prejuízos, Daiane, começando falando desde o momento do início da identificação, no local onde foi constatada, né, de fato a gripe, haviam 17 mil aves divididas em 2 galpões. 15.650 galinhas foram encontradas mortas. Outras 1.358 aves tiveram que ser sacrificadas em uma área em um raio de 10 quilômetros. E uma área de um raio de 10 quilômetros foi isolada ao redor da granja. E aí, Daiane, esse prejuízo bilionário de em torno de 1,7 bilhão, 1,7 bilhão de reais, portanto, né? Ele vem por conta
dos prejuízos que devem acontecer daqui para frente. A gente deve ver, além do extermínio de outras aves, caso seja comprovado, que tem caso a caso sendo analisado, daqui a pouquinho também eu vou falar um pouquinho de outros 7 casos com suspeita, mas tem que ser analisado com cuidado. Só que outro ponto, Daiane, que traz é o preço. Vamos lá, vamos falar agora de preço. O preço da galinha, do frango no Brasil, ele deve reduzir, porque muitos outros países, a gente já falou aqui de uma lista gigantesca de países que estão bloqueando o recebimento, a compra do frango brasileiro. Então a gente vai ter uma grande oferta dentro do nosso país. Isso vai fazer o preço reduzir, mas não somente o preço do frango. Isso faz com que, se a informação for repassada de maneira correta como você trouxe, não tem problema comer a carne do frango ou comer o ovo se porventura o frango estivesse contaminado. É a mesma coisa de uma gripe, você pega pelo ar, da mesma maneira, tanto que existe até a suspeita de um humano que trabalhava que trabalha em uma das granjas de contaminação, que também está sendo analisada ainda, daqui a pouco eu trago mais informações, mas focando no preço, como a gente vai ter uma oferta maior de frango dentro do mercado interno, dentro do mercado brasileiro, há a possibilidade de até mesmo o preço dos outros cortes, suíno, bovino, também reduzirem. Isso se o brasileiro decidir escolher somente por consumir o frango ou consumir mais o frango, pela redução do preço, vai fazer com que aconteça o mesmo efeito diante da carne suína, diante da carne bovina. Vai gerar um excesso dela dentro do mercado interno, o que vai fazer com que o preço reduza. Jossa, isso que você falou é uma verdade que já está acontecendo. Infelizmente, esse efeito manada, né, já aconteceu. A gente tem visto que o frango com certeza vai abaixar de preço. O gado também já estava em queda, né? A carne bovina já estava em queda. Aí agora nós vamos entrar também em outro aspecto dos grãos. Os grãos que são responsáveis pela ração. Então a gente vai ter aí uma queda, eu não sei se significativa, mas daqui em diante provavelmente vamos ter alguma coisa em grãos de soja, de milho, principalmente milho. Porque vejamos, o maior consumidor, né, do nosso milho são os frangos, as aves. Então eles não vão estar ali para consumir. Muitos deles já foram abatidos. Então há uma redução também da exportação dos ovos. A gente teve um aumento, uma demanda aumentada, e agora a gente teve essa redução. E essa redução, ela não foi assim, eu vou parar de consumir 7%. Não, ela foi absoluta. Houve a suspensão por todos esses países que nós citamos, né? Inclusive China deixou de certificar o Brasil. O Brasil era um país certificado de que nunca tinha tido nos últimos anos nada de gripe aviária. E agora nós perdemos essa certificação chinesa também de livres da gripe aviária. Mas como você falou, Jossa, é um período de migração das aves, é um período que o risco é maior. Claro que isso gera uma preocupação, e essa preocupação ela é muito bem-vinda aqui no nosso país com relação a cuidado, né? Com relação a todas as medidas sanitárias que devem ser tomadas. Infelizmente, o prejuízo que tiveram nessa granja foi inevitável, né? O abate foi em todos os frangos que existiam, e também, inclusive, olha o cuidado que eles estão tendo. Houve um rastreio dos ovos fecundados que foram distribuídos e direcionados para outras granjas, que a gente vai falar mais à frente, né, sobre essa informação também. Então, para que a população fique mais tranquila, inclusive, a gente traz essa informação de que existe até um rastreio de onde foram os ovos dessa granja. Então, eles já foram recolhidos, os ovos, e muito mais do que só os ovos. Minas Gerais, por exemplo, fez um descarte gigantesco de ovos que tinham sido fecundados, né?
que foram provenientes lá de Montenegro. Nem eram só dessa granja, mas só pelo fato de ser de Montenegro, Rio Grande do Sul, já fizeram essa cautela preventiva. Então, olha só todo o cuidado, eles abateram os frangos, descartaram os ovos, tiveram todo um cuidado para saber onde foram enviados materiais que pudessem ser provenientes daquela cidade, inclusive, né? Que muitas vezes nem eram daquela granja específica, mas tiveram todo esse cuidado preventivo para que não tenha continuidade. O número, Daiane, é 450 toneladas de ovos férteis vindos do Rio Grande do Sul que Minas Gerais descartou. 450 toneladas. É muita coisa. E falando sobre números, eu queria me lembrar anteriormente, agora eu achei o número aqui, estima-se que entre 150 e 200 mil toneladas de carne de frango não serão enviadas para o exterior nas próximas semanas. Mas tem um número, Daiane, tem um dado, inclusive, que o nosso ministro da Agricultura, Carlos Favaro, disse que nós temos aí um prazo de aproximadamente um mês. A gente vai falar um pouco sobre isso no próximo bloco. A gente vai fazer um breve intervalo comercial. Na volta do nosso intervalo, a gente volta falando desse prazo para ficar livre de gripe aviária e o que deve acontecer depois disso, e continuamos trazendo números. Hoje a gente continua falando muito sobre gripe aviária, os impactos dessa notícia para o Brasil. O intervalo é rápido, voltamos já. O Agrodebate está de volta, você continua conosco, obrigado pela sua companhia. Você que chega agora, seja muito bem-vindo. No programa de hoje não tem outro assunto que não domine tanto o programa que não seja a gripe aviária, essa notícia que chegou aqui no Brasil na semana passada, na sexta-feira, e começou a alastrar os números brasileiros, e a gente continua falando sobre esse assunto. Você que perdeu o bloco anterior, faço o convite para você acessar o streaming aí do canal AgroPlus, agroplus.tv, para rever isso aqui, e também o Spotify do programa Agrodebate, acesse. Meus amigos, para voltar a falar sobre esse assunto, eu convido de volta aqui também minha amiga Daiane Kirneves, especialista em agronegócio, para a gente continuar conversando e discutindo esse assunto, Daiane. As investigações ainda estão em curso, né? São 4 investigações em andamento de casos suspeitos de gripe aviária. O dado consta na última atualização da plataforma de síndrome respiratória e nervosa das aves do Ministério da Agricultura, que saiu às 8h30 da manhã de hoje. E uma é uma granja de pintinhos de 5 dias, né? Eles têm 5 dias em Ipumirim, em Santa Catarina. Outras 3 suspeitos são investigadas em aves de subsistência em Estação Velha, no Rio Grande do Sul, Salitre, no Ceará, em Eldorado, no Carajás, Pará. Mas são dados que têm que ser analisados, tendo em vista também os casos que foram descartados. Olha só, em Nova Brasilândia, no Mato Grosso, já teve descarte da possibilidade do caso. No Sergipe, Graxo Cardoso também, e Triunfo, no Rio Grande do Sul também, né? Que são criações de subsistência e em um abatedouro de aves em Aguiarnápolis, Tocantins. E aí, Daiane, a esperança que vem para que os impactos não sejam tão grandes é um prazo que o nosso ministro da Agricultura, Carlos Favaro, trouxe. Segundo ele, o foco da gripe aviária deve acabar em meados de junho, e o Ministério estima 28 dias para concluir todas as medidas do plano de contenção da gripe, que foi iniciado no dia 15 de maio. Os 28 dias também correspondem ao ciclo do vírus causador da gripe, o H5N1. Só depois desse período e sem registro de novos casos, o país voltará a exportar frango,
Poderemos considerar isso como uma esperança, na tua opinião, Daiane? Com certeza, Jassan. Eu até acredito que quando sai esse tipo de notícia, a gente consegue usar um termo aqui popular, mas muito interessante, achar pelo em ovo, né? Achar que que a galinha pode ter, que pode estar com aquele problema, porque a gente sabe que muitas vezes algumas outras coisas podem acometer os frangos, né? Eles têm uma parada cardíaca lá, eles já vão qualificar como se fosse gripe aviária. Todas as suspeitas de gripe ou de qualquer outra coisa vão ser enquadradas como gripe aviária, porque gera um pânico. É a mesma situação que a gente teve no início da Covid, né? Qualquer suspeita de gripe, a pessoa já ficava com medo de chegar perto, né? Não ia arriscar. Então, é o mesmo caso. A gente tem um cuidado mais exacerbado quando a gente está numa situação de risco, com certeza, até porque houve um foco, né? E esse foco foi comprovado, não é só uma suspeita, já é comprovado. E o que eles estão fazendo agora de maneira muito eficiente é fazer barreiras e investigação em todo o raio circular ao redor, né, daquela granja que foi afetada. A primeira barreira que eles fizeram foi de 3 quilômetros ao redor. Quando a gente fala 3 quilômetros aqui no Mato Grosso, parece que ia afetar só uma propriedade, né? Mas vejam só, lá 3 quilômetros, um raio de 3 quilômetros afetam 30 propriedades de granjas. É muita coisa, né, Jussan? Então a gente vê que são pequenos produtores mesmo, pequenas granjas. E algumas de subsistência, como você falou. Essas de subsistências, a gente tem um controle sanitário menor. O que é uma granja de subsistência? É aquelas granjas que a gente faz a criação para o consumo próprio ali da família, né? Da propriedade. E essas granjas que têm o maior risco, né? De ter uma infecção. Então, desse raio de 3 quilômetros, quando a gente fala até ontem, segunda-feira, já tinha sido inspecionado todas. Então, nesse raio de 3 quilômetros, todas essas granjas não tiveram problema. A única que tinha uma suspeita, né, em uma no raio de 7, que houve uma suspeita, e ainda já tinham sido vistoriados mais de 55% de todas as granjas do raio de 10 quilômetros, que eram aproximadamente 500 e poucas granjas, já tinham sido vistoriadas 250. Mas eu acredito que até hoje eles já devem ter avançado. Não consegui acompanhar o último relatório de hoje, mas provavelmente eles já avançaram bastante. Existe uma força-tarefa no Rio Grande do Sul para fazer investigação, para fazer análise. Eles estão coletando materiais desses frangos, né, fazendo testes. Eu acredito que sejam testes diferentes, swap também, né? Que ele parece até com aqueles testes que a gente fazia da Covid. A diferença é que é um vírus que ele é específico para as aves. Ele não afeta a população humana. Claro que assim, a gente sabe que conforme vai mudando, né, pode mutacionar esses vírus e um mamífero pode pegar de acordo com a infecção. Então, não é impossível, mas é improvável, né, que aconteça esse tipo de situação. Lembrando também que todas as aves que foram daquela região, que tiveram, no caso, né, daquela granja, foram abatidas. Então, a gente não precisa ter essa preocupação, porque toda a carne que já foi abatida, que está no mercado, até do Rio Grande do Sul e daquela região, antes do dia 12 de maio, ela vai continuar tendo destinação comercial, né? Não tem problema. O mapa mesmo, o Ministério da Agropecuária, da Agricultura, ele já informou que as medidas já foram tomadas e certificações já foram feitas naquelas carnes daquele período, né? Agora, eles estão tendo esse cuidado também de fazer barreiras sanitárias, Jassan. O que são barreiras sanitárias? Eles estão controlando toda a carne, tudo que vem e passa pelas estradas, para que esses frigoríficos que estejam perto não tentem vender friamente, levar
esses animais, né, às vezes de alguma forma clandestina, para que não venha também nenhum animal de fora, né, para que não haja essa contaminação. Assim, fica muito mais fácil ter um controle, quando você sabe toda a procedência que entra, que sai. Essas barreiras, elas estão sendo feitas de forma muito efetivas, tem um controle muito grande. A gente sabe que ano passado, ou 2023, o Chile teve um problema de gripe aviária e o Brasil fez barreira sanitária. Isso evitou com que o Brasil não chegasse a ter esse problema, né? Porque quando a gente vê nessas barreiras algum caminhão que está levando frango, às vezes de forma clandestina, a gente não sabe a origem daqueles frangos, ele pode estar contaminado. Então, uma barreira dessa que evita esse tráfego de animais, esse tráfego de alimentos, né, que não tem uma certificação, eles evitam problemas sanitários, de saúde, né, para que não haja nenhuma contaminação na população. E essa notícia do Fávaro de 28 dias, ela é uma notícia muito boa, porque é o período mínimo para que haja uma desinfecção e o Brasil retorne ao status anterior, né, para poder fazer as suas vendas normalmente. Então, essas medidas todas vão ser tomadas, barreiras sanitárias, e as inspeções estão muito intensificadas, inclusive aqui no estado de Mato Grosso. O INDEA tem intensificado já as vistorias, as análises nas granjas, e esse trabalho é preventivo, né? Para que não haja uma contaminação, para que todas as medidas sejam tomadas, todas as cautelas, para que a gente retorne com 28 dias. 28 dias é o período mínimo para que o vírus deixe de circular e acabe essa infestação desse vírus. E aí os estados, eles já iniciam, né? Porque pode acontecer de produtores que podem imaginar o prejuízo que vem para o seu bolso com um extermínio gigantesco de aves. Então eles podem fazer de maneira clandestina, tentar fazer de maneira clandestina esse transporte, essa venda de animais infectados. E eu acho que isso entra muito, Daiane, numa pergunta que talvez tenha muito brasileiros se perguntando. Então se consumir a carne do animal contaminado não tem problema, por que é que precisou exterminar outras aves? E eu acho que a resposta está no transporte, né, Daiane? Não sei se na sua análise também seria dessa maneira, mas porque para fazer o transporte, como que eu vou levar um frango contaminado? Porque o abate ele acontece dentro dos frigoríficos. Então, até então o animal está vivo, está respirando e pode contaminar outros ou humanos enquanto vivo, lá dentro do frigorífico que vai ser feito o abate, onde pode, enquanto ele está vivo, disseminar a doença ali dentro e as novas aves que chegarem para serem abatidas acabarem contaminadas também. Então é uma maneira de segurar tudo isso, né? No seu ponto de vista, é dessa maneira que se trabalha. São várias medidas que eles tomam, às vezes a gente até parece ser até exagerado, né? Mas são medidas preventivas, que se acontecer, se estiver, vai ser prevenido de forma que não vai contaminar outros animais, nem pessoas, nem de forma alguma vai propagar esse tipo de doença, porque o transporte, ele também, ele tem, né, haja vista que é um problema viral, então a proximidade com outros animais pode ter também uma transmissão, né? E por isso que a gripe aviária nos Estados Unidos, por exemplo, ela se propagou muito rápida, porque lá eles não têm tantas medidas sanitárias como são feitas no Brasil. E lá eles acabaram tendo uma disseminação, porque eles não têm essas medidas preventivas que a gente até considera um pouco exagerada, né? Você vê que toda aquela região ali, mesmo quem não tenha contato ou não esteja com risco de contaminação, provavelmente vai ficar com a sua granja, com suas aves
prejudicadas porque provavelmente vão ser abatidas. E vão ser abatidas de forma preventiva, porque quem agora, num momento como esse, vai querer receber qualquer tipo de carne, frango ou ovo, que seja de Montenegro, né? Dificilmente. E agora, mesmo com as barreiras sanitárias, dificilmente eles conseguem fazer o transporte desse novo lote, né? De frango, ou de carne, ou de ovos, né? Mesmo que não esteja contaminado, dificilmente eles vão conseguir fazer esse transporte. Mas isso é uma medida drástica, porém necessária para essa prevenção. Para a gente evitar danos maiores, né, Daiane? Acho que o ponto de vista é esse, né? E quando a gente analisa aí, enquanto eu estava falando desse ponto de vista, enquanto a ave está viva, podendo transmitir, foi o caso que aconteceu de um trabalhador que ele foi isolado por uma possível infecção. Essa notícia foi divulgada hoje no site da CNN Brasil e o material foi enviado para a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e o resultado do exame é aguardado para essa semana ainda, portanto se trata de uma suspeita, e a Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul informou que um trabalhador da granja lá de Montenegro, onde foi detectado esse caso de gripe aviária, apresentou sintomas gripais após ter tido contato com aves infectadas, Daiane. Ele está em isolamento domiciliar e teve amostras coletadas para análise. O resultado é guardado para essa semana e, em nota, a Secretaria diz que intensificou o monitoramento de pessoas após a confirmação desses casos de influenza nos animais na região. A medida foi adotada depois da detecção aí desse caso lá em Montenegro. E aí, é claro que a Central Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul, ela esclarece que o risco de infecção por influenza aviária em humanos é considerado baixo. Pode ser só uma gripe, mas pode acontecer também, viu, Daiane? Tem que ficar alerta. O bom são essas medidas que você ressaltou bastante. O Brasil é um baita de um exemplo. Quando se fala dos Estados Unidos, por exemplo, lá nos Estados Unidos os estados, eles são um pouco mais independentes um do outro. E aqui a gente está vendo um esforço, e a gente enxerga um esforço, não sei se o nosso amigo telespectador, nossa amiga telespectadora tem um pouco de conhecimento, mas nós já falamos também sobre o trabalho da região sul, principalmente do estado de Santa Catarina, que não é o caso da gripe aviária, mas que tem uma das medidas sanitárias mais rigorosas do país. Lá eles se anota que chega com um caminhão carregado com as aves, não estiver correta, eles são muito, muito, muito rigorosos. E aí acontece que a gente vê um trabalho, um esforço maior por parte dos estados diante de uma ameaça como essa. Outros estados já estão aumentando as suas barreiras sanitárias e os Estados Unidos, em contrapartida, com os casos aumentando e aumentando, a gente noticiou recentemente por aqui também, Daiane. Trump, com aquelas ameaças dele contra funcionários da USDA, né, da USDA, acaba fazendo com que funcionários saiam dela, por uma simples um medo de permanecer ali dentro. Então a gente está vendo dentro dos Estados Unidos algo completamente diferente do que está acontecendo aqui no Brasil. Aqui a gente vê um esforço mútuo para combater. Já nos Estados Unidos parece que está acontecendo ao contrário. Jussa, realmente as medidas que são tomadas aqui no Brasil, elas são um nível assim que eu não acredito que outro país tenha. É um nível até mais alto do que acredito que a ciência acredite também. Eles fazem um esforço para ser sempre reconhecido e para que não tenham esses problemas. A gente tem, inclusive, essa questão da rastreabilidade, vou voltar aqui de novo, que os ovos que saíram de Montenegro, que são aqueles fornecidos
pelas granjas lá da região, mesmo aqueles que não são voltados, né, à situação da granja que foi infectada. Então, você até falou em números, 450 toneladas de ovos. Eu queria até saber quantos ovos que dá, né? A gente tem uma média, eu acho que de 30 e poucas gramas por ovos. Imagine quantos milhões e milhões de ovos que foram descartados. E o mapa conseguiu já, Jossan, identificar todo o rastreio, olha só, todo o rastreio que saiu de Montenegro já foi identificado. E a destinação foi Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul também. Esse caso que a gente falou, das 450 toneladas, trata-se só de Minas Gerais. Então, veja só o tamanho do prejuízo, né? Quando a gente for... Nós trouxemos aqui os números de 1,7 milhão, aproximadamente, bilhões de reais de prejuízo. Daqui a pouco, até no final desses 30 dias, se Deus quiser, não vai continuar, né? Talvez os números aumentem, né? Porque a gente vai vendo uma cadeia que vai sendo prejudicada. A cadeia de carnes bovina, a cadeia de soja, a cadeia de milho. Então, é um efeito que acaba levando para outras áreas que são próximas, né? Quando a gente fala de grãos, de farelo, de ração, acaba afetando também. E veja só como que a gente tem um controle com relação aos ovos, a destinação, né? Hoje existe todo um monitoramento de todas as granjas, assim foi possível que fosse extinto essa possibilidade de ter algum ovo infectado para não levar até outros estados do nosso país, para a gente não ter problemas maiores aí, para não continuar correndo o vírus, né, com relação a essa situação. E aí vale lembrar que daí autoridades também, ou representantes, a exemplo da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, que já manifestou também através de uma nota, que vem acompanhando com atenção e preocupação os desdobramentos sobre esse recente foco da gripe aviária no Rio Grande do Sul. Ressalta na nota que a retomada plena das atividades produtivas deve ocorrer tão logo a situação esteja completamente estabelecida e sob controle, ou seja, temos aí esse prazo, a expectativa, né? Vamos tratar como expectativa de 28 dias para que a gente resolva essa situação toda. E eles ressaltam na nota ainda que é imprescindível que os produtores rurais continuem adotando ações rápidas e eficazes. Você mencionou, Daiane, a rapidez também das autoridades em identificar, em fazer uma leitura da área ao redor, né? O isolamento imediato das áreas afetadas, a aplicação das medidas sanitárias rigorosas para eliminar o foco. E eles reforçam a importância do governo brasileiro, e aqui está uma fala, inclusive, que eu considerei muito boa. O governo brasileiro mantém uma comunicação clara e constante com os parceiros comerciais internacionais para que a gente evite possíveis interrupções no fluxo de produtos. Eles finalizam dizendo que a FPA segue acompanhando atentamente ações de contenção e controle, reforçando seu compromisso em apoiar integralmente os produtores rurais afetados. José, isso que você trouxe aqui, essa informação é muito importante. Essa transparência gera uma segurança até no consumidor, né, nos parceiros comerciais. Porque vejam só, foi um único foco, Montenegro, e o Brasil já notificou, né, todos os agentes, inclusive os mercados, porque se fosse um mercado que não fosse transparente, não teria muitas vezes nem notificado, teria deixado em silêncio, vamos cobrir aqui, vamos fingir que nada está acontecendo, porém, muito pelo contrário. Isso gera uma credibilidade, ao meu ponto de vista, ao meu ver, com o mercado brasileiro. Porque imagine só, a pessoa que tem uma granja, né, que teve esse problema, já noticiou e não propagou esse tipo de problema para outras granjas. Então, ele evitou um surto
E a gente tem visto que aqui essas medidas elas são imprescindíveis para ter esse controle. Não é à toa que já faz anos que o Brasil é livre da gripe aviária. Claro que é um fenômeno que não tem como a gente dizer assim, adotamos tantas medidas e mesmo assim aconteceu, sim, porque o fenômeno da natureza, ele não tem como ser segurado, né? Se vem as aves migratórias de outra região que tem a contaminação, provavelmente possa vir. Então, trazer essas informações, levar para esses mercados externos, para o Japão, trouxe inclusive uma credibilidade com o Japão, que isolou somente a área que foi afetada, né? Então, é importante que esses passos que estão sendo tomados, essas medidas, sejam comunicadas a esses mercados para que a gente possa retomar o quanto antes também esse mercado externo, as importações, as exportações sejam mantidas. E principalmente pelo fato, né, Jossé, de que a gente sabe que é um problema de mortalidade grande nas aves, mas a gente não tem praticamente problema com humanos que consomem. O que a gente viu ali desse caso ainda é uma suspeita. Ele é um tratador do local, né, de aves que estava infectada. Então, assim, as pessoas não precisam ter medo, deixar de comer nem frango, nem ovos, porque não tem essa possibilidade. O que a gente sabe é que o risco que existe, que é muito baixo ainda, só para aquelas pessoas que têm contatos direto com o animal, né? Um tratador, alguém que está com um contato muito direto ali. E hoje em dia, nesse tempo que a gente está, dificilmente a gente sabe o que é uma gripe, né? Todo mundo está com gripe, dificilmente quem não está com gripe. Então acaba virando aquele negócio de encontrar pelo em ovo. A gente tem essa preocupação exagerada, porque lá estava, eu tratei e agora estou com gripe, pode ser. Eu acredito que não seja, Jossam, porque mesmo nos Estados Unidos, que a gente teve um surto lá de milhares de aves que foram infectadas, não teve nenhum caso que a gente ficou sabendo de algum problema com pessoas. Pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo e assim vai. A gente começa a encontrar características que na verdade não existem. É a nossa mente pensando demais. Está muito claro, as autoridades já deixaram muito claro que não há risco ao consumidor final. E imagine só, se for fazendo bem uma jogada de pensamento aí. Imagine se nós estamos deixando de vender para o mercado externo, estamos abrindo mão de ganhar dinheiro, porque é que nós faríamos algo contra o nosso próprio mercado. Então não tem como o Brasil, como você mesmo mencionou, Daiane, é um dos que tem as medidas sanitárias mais rígidas no mundo, então a gente deve acreditar nos trabalhos e nos esforços e rezar e torcer para que em breve isso tudo seja resolvido, para que os impactos financeiros não sejam maiores. Essa é a preocupação final no fim das contas. A gente vai fazer o nosso último intervalo comercial de hoje. No próximo bloco, a gente finaliza esse assunto bem rapidinho e vamos ver se a gente consegue falar sobre uma fusão de grandes aí, que inclusive foi anunciada em meio a esse fuzuê todo. Essa fusão anunciada em meio a esse fuzuê todo. Voltamos já. O agrodebate desta terça-feira, dia 20 de maio, está de volta. No bloco anterior, eu prometi que talvez ia trazer uma outra informação, mas não vai dar tempo, porque a gente tem uma outra informação para trazer, né? Enfim, só para finalizar isso aqui, Daiane Kirnev, volta comigo, Daiane, por favor. A gente vai deixar para comentar amanhã essa fusão de Marfrig e BRF, porque a gente tem uma outra informação para trazer hoje por aqui também, né? Mas enfim, só fechando o assunto da gripe aviária. O brasileiro não deve se preocupar, né, Daiane? Não deve se preocupar. Com certeza, quem tem frigorífico não tem como eu falar isso, né? Porque senão o pessoal vai pensar assim,
Você tá doida? Você não tem frigorífico? Como que eu não vou me preocupar? Mas eu digo, o consumidor, ele não precisa se preocupar, não vai ter risco, não vai, pode continuar comendo seu frango, comendo seus ovos, que esse vírus, o H5N1, ele não tem problema com nas carnes do frango, ele é mortal pro frango. Inclusive, Jossan, olha só os sinais do frango, né? O frango que está com a gripe aviária, ele tem parada respiratória muitas vezes, alta taxa de mortalidade, ele espirra, ele tosse, ele anda cambaleando. Eu fiquei imaginando, é meio engraçado, é meio trágico, mas é meio engraçado os sintomas, né, de um frango que está com a gripe. Então, é muito fácil identificar nesse sentido, né? Agora, claro que quem tem o frigorífico tem que ter um cuidado excepcional, analisar, verificar, trazer todas as medidas. Mas para nós consumidores, vida que segue. Eu acredito que vai ter uma redução na carne de frango, que é uma carne que é muito consumida aqui no Brasil também. Agora a gente vai ter uma quantidade excedente no mercado. E ovos também, a gente já viu que nós já estamos sentindo no bolso, sentindo de forma positiva, né? Porque o ovo já voltou a status anteriores, né? A gente teve um aumento expressivo há um mês atrás, agora nós já começamos a sentir uma queda dos ovos, valores. Tá certo, a gente segue acompanhando novos desdobramentos. Amanhã a gente deve comentar algo sobre isso aqui ainda, e novos desdobramentos, o andamento de estudo a gente vai acompanhando aqui ao longo dos próximos programas, mas hoje foi esse resumão disso tudo. Para finalizar, Daiane, vamos falar de circuito AproSoja Mato Grosso, né? Que a AproSoja tá de parabéns. Nós conversamos na semana passada com o vice-presidente da AproSoja Mato Grosso, que conversou conosco para falar sobre o Sérgio Sacani, que está rodando o estado, né? E você aí que quer saber, inclusive, Daiane, se a sua cidade, no estado de Mato Grosso, meus amigos que nos assistem, tem um núcleo da AproSoja, o Sacani, se já não passou por lá, vai passar, não é, Daiane? Jossan, todos os núcleos do Sindicato Rural provavelmente vão receber, praticamente todos os núcleos, e quem não recebeu, o vizinho vai receber. Então, vai dar para estar prestigiando esse evento. Com certeza vai ser perto de casa. A gente vai ter amanhã em Itapurá, dia 21, quarta-feira, às 18h30, Jossan, vai ser aqui em Itapurá, no Encantar. Então eu quero convidar todos vocês, produtores rurais, que tenham interesse em estar participando, em entrar em contato com o Sindicato Rural para confirmar a sua participação, até para eles poderem se organizar, né, Jossan? Afinal de contas, vai ter um buffet, vai ter uma organização, tem que ter a quantidade de cadeiras. Então, dá uma ligadinha lá no sindicato, dá seu nome. Não precisa ser associado da AproSoja, Jossan. Só você que tiver interesse em participar, sendo produtor rural ou muitas vezes até não sendo familiar também, está todo mundo convidado. Sérgio Sacani, para quem porventura não sabe de quem se trata, você já deve ter visto vídeos dele por aí falando de astronomia, e ele tem o convite aí, fazendo o convite para todos os tapuraenses, já que amanhã ele estará no município. Vamos ver então. Salve, salve, amigos de Itapurá! O Circuito AproSoja está chegando aí na quarta-feira, dia 21, às 6h30 da tarde, e o nosso encontro é na Pizzaria e Churrascaria Encantare. Aguardo todos vocês lá. Grande abraço. Daiane, eu acho que o município, inclusive, daqui para frente quem recebe a palestra do Sacani já vai ter até já vai estar mais beneficiado do que os primeiros, porque ele participou do Apro 360, dando uma entrevista, e ele falou lá assim, e o Luiz Bier falou conosco na semana passada, justamente isso. Ele começa a palestra dele falando: eu não sei nada sobre o agronegócio, eu vim trazer minha experiência sobre ciência.
Agora ele não pode mais falar isso não, ele já vem com experiência, a cada dia que se passa ele tem mais experiência e está trazendo a aplicação da ciência. Inclusive eu gostei muito, e nós passamos aqui no programa na semana passada, um trecho da fala dele que ele fala. O produtor rural mato-grossense, principalmente o mato-grossense, há 40 anos atrás, ele estava fazendo ciência e nem sabia que estava fazendo isso. Então, assim, eu acho que vai ser algo muito interessante de se assistir. Você de Itapurá, você dos próximos municípios, se você não sabe quando, entra no site da AproSoja, tem informações a respeito das datas e das cidades por onde o circuito vai passar. Daiane? Sim, José. E todos os locais em que já passou o circuito, que foi Cláudia, Sinop, algumas outras cidades que eu pude estar assistindo o depoimento das pessoas, todo mundo gostou muito, saiu de lá com informações super relevantes, porque a gente, igual você falou, muitas vezes a gente aplica a ciência e não sabe que está usando, né? Experimentos é uma ciência. Quando você faz teste, você tenta coisas novas, você está utilizando de um conhecimento científico, muitas vezes, né? E a gente não para pensar em coisas que podem agregar e facilitar a vida no campo, muitas vezes. E a ciência está aí só para evoluir e melhorar a nossa vida, a nossa qualidade de vida e também a questão de sustentabilidade, que é muito importante. Show de bola, falou bonito. Daiane, o programa de hoje acabou, então nos despedimos por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito obrigada, José. Muito obrigada a você, telespectador. Hoje nós tivemos um tema bem relevante, né? Falar sobre os frangos, né? A gripe aviária. A gente trouxe aí um apanhado sobre isso. Espero que vocês não saiam cheirando frango de tanto que a gente falou de aves. Mas fica aí o nosso abraço. Muito obrigada pela sua audiência. Um beijo para a Lavínia, um beijo para o Pietra e um beijo para você, telespectador. Obrigado, Daiane. Foi excelente. Eu acho que a gente fez um apanhado muito bom sobre os principais pontos de importância que devem ser afetados por conta da gripe aviária. Até amanhã, minha amiga. Tchau. A você, nossos amigos telespectadores, obrigado pela sua companhia. Voltamos amanhã. Boa noite. Até lá. Tchau.